Este é o quadro posicional. É aquele quadro que a gente aprende desde o início do estudo dos numerais. Eu fiz esse quadro posicional porque na atividade da página 94 vocês vão precisar fazer o registro de números grandes. E como vocês ainda não estão habituados com isso, eu preferi usar o quadro para que a gente relembre algumas coisas. Então, a primeira classe que a gente tem é a classe das unidades simples, né? E vem com unidade, dezena, centena. Então, nessa classe aqui, eu escrevo números que vão até a centena. Então, o maior número que eu consigo escrever aqui é 999, tá? Então, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Se eu acrescentar mais 1 a esse número, 999 mais 1, eu vou ter 1000. Né? Então, 9 mais 1 são 10. Vai 1, 9 mais 1 são 10. Vai 1, 9 mais 1 são 10. Que vai 1 para cá, né? Que vai uma unidade de milhar. Então, eu tenho 1000. E aí, eu já vou começar a ordem dos milhares, certo? Então, depois da ordem dos milhares, quando eu conseguir escrever aqui o número 999.999, eu já vou ir para a classe dos milhões, porque quando eu coloco mais um aqui, eu vou ter 1 milhão. Né? Então, se eu tenho 999.999 e eu vou aumentar mais um nesse número, eu vou passar a ter 1 milhão. Né? Então, aqui eu vou ter todas as casas preenchidas por zero, porque eu tenho 1 milhão. Certo? Então, eu tenho 1 milhão. Na hora de eu escrever isso, eu separo as classes por pontos, né? Teria um ponto aqui e um ponto aqui. Lembrando de não confundir ponto com vírgula, conforme alguns têm feito. Então, fez isso aqui, comecei com a classe dos milhões. Quando eu vou preencher a classe dos milhões todas, né, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, eu vou ter um outro número, né, que eu vou ter aqui o 999.999.999. Então, eu vou ter tudo 9. E quando eu passo a ter tudo 9 aqui, o que é que vai acontecer? E acrescentando mais um, né, todas as ordens estão preenchidas com o algarismo 9, significa que, se eu acrescentar mais um, eu vou ter uma nova classe, que vai ser a classe dos bilhões. Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando a gente for fazer a atividade aí da página 94, vocês vão observar que os números são muito grandes. Então, para você escrever, eu sugiro que você pense no quadro de ordens. Se for necessário, faça o quadro de ordens para que você não erre a quantidade de algarismos que vai ter no número. Por exemplo, o primeiro, né, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, que é o surgimento da Terra. Isso é muito tempo. Então, quando eu vou escrever, você vai pensar, nossa, mas quantos zeros isso vai ter? Onde que vai ficar os 5? Como que vai ficar? Não são 4 bilhões, não são 4. 4 é unidade. Então, são 4 bilhões. São quantos milhões? 500 milhões. Então, se são 500 milhões, eu vou ter 500 nessa ordem daqui, né? Porque eu vou ter 500 bilhões, então eu vou ter o 500 nessa ordem daqui, certo? Então, eu vou aumentar aqui para poder ficar tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou ter 500 aqui. Aí, o que aconteceu? Então, eu já representei aqui, ó, 4 bilhões e 500 milhões, né? E essas outras ordens, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser preenchidas com o algarismo zero. Por quê? Porque todas essas ordens aqui eu vou preencher com zero. Por quê? Porque elas já foram reagrupadas, né, para a ordem superior. Então, eu vou ter assim. Então, nesse número eu vou ler o quê? 4 bilhões e 500 milhões. A ordem dos milhares e das unidades simples preenchidas por zero. O próximo número é 400 milhões de anos atrás. Então, se é 400 milhões, então vai ficar nessa classe. E como que eu vou fazer 400? É 4, 0, 4, 0, 0. Então, 400 milhões. As outras ordens, eu vou fazer o quê? Vai ficar preenchido com o algarismo zero. Então, eu tenho 400
milhões. Se eu fosse, né, escrever esse algarismo conforme vocês vão escrever o número, lembrando de pontuar, né, 1, 2, 3 ordens, ponto. 1, 2, 3 ordens, ponto, tá? Para ficar escrito certinho. 200 milhões de anos atrás, a mesma coisa. É o que eu vou escrever? Milhões. Então, se eu vou escrever milhões, é o quê? 200 milhões. Então, 200, eu vou colocar o 200 aqui, porque é milhões. Tem milhares? Tem alguma coisa de 1000? Não tem. Então, eu vou permanecer preenchendo com o 0 as casas que ficaram sobrando lá. O próximo número é 65 milhões de anos atrás. Então, eu vou escrever 65 milhões. Eu vou pôr 6 aqui? Não, porque aqui é centena. 60 é dezena. Então, 65 milhões. Então, 65 milhões. Vou preencher as outras casas com o 0. Próximo número, 2 milhões de anos atrás. O que é o 2? 2 é unidade. Então, unidade de milhão está aqui. Então, 2 milhões. Então, eu vou escrever 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Na hora que você for escrever no seu livro, lembrando 3 casas, ponto, 3 casas, ponto, tá? E essas casas eu vou contar aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Eu não posso contar daqui para lá para colocar o ponto, não. Lembra que a gente começa os números daqui, né? A unidade é aqui. E o último número é 500 anos atrás, né? Esse aí não vai precisar de eu colocar aqui, mas já que a gente já tá, então eu vou colocar. Então, a gente vai colocar 500 aqui. Então, lembrando que a hora que você for fazer essa escrita, que você perceba, tá? O que são os milhões, o que são os milhares, o que são as unidades simples, para você não se confundir com relação aos zeros, já que são números muito grandes, que a gente não tem o hábito de escrever no dia a dia da gente, tá? Então, aqui, ó, 4 bilhões e 500 milhões. 400 milhões. 200 milhões, 65 milhões, 2 milhões e 500 aqui, né? Que é só o 500 que vocês já sabem escrever. Combinado? Então, agora pegar lá a página 94 e fazer com bastante capricho. Se precisar, faz o quadro no caderno para representar primeiro e depois passa o número lá para o retângulo do livro. Tá bom? Um abraço, com Deus.